que é porque hoje... Vamos lá. Seja muito bem-vindo. Saiba que essa casa será sempre sua, né? Boa noite a todos. Ela exagerou, eu não vou até às 11h30, só até às 11. Para a gente ficar tranquilo, pelo Deus, mas deixa eu ir. Que as nossas primeiras palavras sejam de gratidão a Jesus. Permitiu a todos nós que estivéssemos aqui na noite de hoje para ouvir um pouquinho da história de Eurípides Barçanufo. Alguém já ouviu falar em Eurípides Barçanufo? Alguém nunca ouviu falar de Eurípides Barçanufo? Eu estou igual a você há 1 ano e meio atrás. Eu estava indo conhecer Sacramento, a sede da onde Eurípides desenvolveu sua obra. E no ônibus eu fui lendo a sua biografia, para tentar chegar lá e não fazer muito feio. E qual foi a minha surpresa? Quando a cada página que eu virava, era como se eu estivesse revivendo uma história. Tudo me parecia comum, conhecido. E eu tomei um susto quando eu cheguei em Sacramento, no Centro Espírita Esperança e Caridade, porque parecia que eu já conhecia cada pedaço daquele solo. E eu comecei a chorar do momento que eu transpus o portal. Toda casa espírita tem um portal. Quando nós passamos por baixo, muda tudo. Já repararam? O silêncio desse salão aqui é assustador. Vou levar esse consolador. É assim, é uma maravilha, porque todo mundo silencia, todo mundo se concentra. Parece que o coração bate mais devagar, os pensamentos acalmam. A gente deixa o problema de lá, a gente entra para cá para tentar aproveitar essa energia maravilhosa que tem nessa casa. Isso aconteceu comigo lá, só comigo foi diferente, eu não conseguia parar de chorar. E era aquele choro, talvez até um pouco compulsivo, mas era um choro de felicidade. Era um choro bom. E o meu susto terminou de se completar quando eu assisti o culto das 9, nós vamos falar o que foi o culto das 9 aqui, e eu fui cumprimentar o palestrante que fez a pregação do Evangelho. Por sinal, era o pregador, era o presidente da casa. E ao cumprimentar, ele olhou para minha cara: meu irmão, que bom ter você de volta. Eu falei: eu nunca vim aqui. Ele olhou para minha cara: tá bom, mas que bom que você está aqui conosco. Até hoje eu não sei o que foi, mas eu sei que foi uma experiência incrível, maravilhosa, e eu fiz questão de colocar essa experiência, de contar a vida dele, porque me fez muito bem. E eu espero que ao final, até às 11, vocês saiam assim tão leves quanto eu saí daquele centro. Lógico que não dá para comparar com a energia de lá que eu vou falar, né? Mas que a gente aprenda um pouco mais sobre a vida desse grande espírita brasileiro. E a palestra tem como título Trabalhador da Primeira Hora. Se eu não falar até o final, me cobrem o porquê que eu botei esse título aqui. Trabalhador da Primeira Hora. Normalmente os textos falam. Bom? Podemos começar? Antes de a gente viajar para 1880, na cidade de Sacramento, eu vou contar uma história que aconteceu comigo há poucos dias. E quando eu estava preparando essa palestra, me veio à mente. E eu escrevi essa história. Chama Ontem Eu Vi Jesus. E realmente, ontem eu vi Jesus. Eu vi quando eu saí do prédio para trabalhar e dei bom dia para o porteiro, e ele me respondeu com um sorriso no rosto. Mas Jesus estava me esperando quando eu saí da portaria. Tinha uma senhora moradora de rua que olhou para minha cara: você pode me dar um pão? E eu nem olhei para ela. Eu estava atrasado para o trabalho. Eu vi Jesus quando eu cheguei no trabalho, cumprimentei meus amigos, dos 5, só 2 responderam. Mas estava tudo bem, eu estava vendo Jesus. Eu vi Jesus quando a moça da limpeza olhou para mim: posso recolher o seu lixo? Eu olhei para ela e falei: bom dia, tudo bem? Ela parece que tomou um susto. Bom dia. Respondeu toda acanhada. Eu vi Jesus na hora que eu fui almoçar. E o cozinheiro me serviu com uma paciência, com uma calma. Mas logo depois veio aquele que recolhe os pratos, que ele não estava muito bom. Estava meio revoltado, eu acho. Eu falei: obrigado. Ele olhou para minha cara como se falasse obrigado. Por quê? E eu vi Jesus quando eu voltei para casa. E aquela moça estava lá, sentada no portão ainda. Só que agora ela não teve nem mais coragem de pedir. Eu vi Jesus quando eu fui para a academia. Cheguei lá, a academia está muito cheia. Eu falei: tem Jesus demais aqui. Vou correr. Fui correr pela Atlântica. E quantos Jesus cruzaram meu caminho? Uns sorrindo, outros suando, outros perdidos, outros aprisionados numa tela.
Eu vi Jesus quando eu cheguei em casa e fui descansar. Meu filho olhou para mim, ué, você não vai na prece dos trabalhadores do centro hoje? Eu acho que Jesus me lembrou que eu tinha esquecido através do meu filho. Mas a maior lembrança que ele me deu foi quando eu cheguei lá, que eu estacionei meu carro. Quando eu saltei, veio morador de rua, que eu sempre ajudo. Dá para você pagar meu jantar hoje? Eu falei, estou atrasado, fui embora. Quando eu cheguei no centro, o diretor da casa chegou para mim e falou, Alexandre, faz o evangelho da prece. O tema de hoje é ajuda ao próximo. Nossa. Quando acabou a prece dos trabalhadores, eu voltei desesperado para pagar a comida do rapaz. Ele não estava mais lá. E aí eu fui dormir. E agradeci a Jesus pelas lições, pelos aqueles momentos do meu dia. E era como se eu ouvisse ele respondendo. Que pena, meu filho. Você me viu esse tempo todo, mas foi incapaz de me ajudar. E nós hoje vamos contar a história daquele que, desde o primeiro momento que viu Jesus, esqueceu que ele mesmo existia para ajudar o próximo. Podemos dar largada? Deu para aquecer? Vamos nós. Chico diz o seguinte: escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Chico não conheceu Eurípides fisicamente, mas Chico psicografou muito Eurípides. Tem muito a ver com a primeira hora, a gente vai falar no final. Mas eu botei isso aqui, que essa é a desculpa que se aparece a não ficar boa. É o desafio, né? É grande fazer biografia de Jesus. Então, a gente bota isso aqui amparado por Chico, mentor espiritual também. Mas nossa história começa em 1874. O avô de Eurípides Hermógenes vai pedir a mão de Dona Jerônima, que vai ser a mãe do Eurípides. Ele vai pedir a mão para o seu filho, Hermógenes, que vai ser o pai de Eurípides. Decoraram esse nome bonito, Hermógenes Jerônimo, que agora vai mudar. Vai ser Mojica e Meca. Que é mais fácil decorar, a gente vai ver já já por quê. E o pai vai pedir a mão da filha, e a filha era órfã, ele pede a mão para o irmão da. O pai vai pedir a mão da filha, é ótimo. Ele pede a mão para o irmão daquela menina que era órfã. E ele pede para que o filho dele se case, porque naquela época estava tendo a guerra do Paraguai, tinha acabado, ali estava acabando, ia ter os voluntários da pátria, ele não queria que o filho servisse, vamos dizer assim. E através desse casamento ele seria irmão de família e não iria para o batalhão de voluntários da pátria. Do casamento desses dois, nascem, em 26 anos de relação, 15 filhos. Meu Deus. Antigamente era normal, né? Hoje a gente fala como conseguiu criar, né? E aí está a foto real dos pais de Eurípides. Seu Mojico e Dona Meca, que casaram na matriz da freguesia do Patrocínio Santíssimo Sacramento. Era uma única igreja, lógico, de uma cidade bastante pequena. Em 8 de julho de 76, nasce a primogênita, Mariquinhos. Eles dão esse nome bonito aqui, eu boto apelido. Maria Neomísia, meu Deus. Mariquinhos, está melhor, para a gente entender. E ela é a primeira filha, é a primogênita. Com a vida dos primeiros filhos, a miséria bate a porta. Dona Meca tinha uma doença. Ela tinha crises nervosas, de ficar sobre a cama. E o seu Mojico gastava o pouco dinheiro que ganhava para cuidar da família. À medida que a família foi crescendo, foram 15 filhos, a miséria também foi crescendo. Mas vamos para a megalópole de Sacramento, que era essa foto real da época em que Eurípides nasceu de Sacramento. Essa foto é de 1889. É 9 anos depois que Eurípides foi nascido ainda, tá? A mãe era muito religiosa, só quando ela ia para a igreja, ela começou a desmaiar nas missas, porque ela tinha umas visões que deixavam ela meio perturbada. E aquilo assustou o padre, que o padre chegou para ela: minha filha, não vem mais não. Pode rezar em casa, está tudo bem, você está assustando o povo aqui da paróquia. Então reza em casa, ela parou de ir à igreja. E aí eu fiz questão de trazer essa palestra baseada no livro chamado Vida e Obra de Eurípides Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo, Vida e Obra, que era escrito pela Ergoína, que é a sobrinha neta dele. É a biógrafa principal do Eurípides. E no texto ela define o lar de Eurípides, que eu fiz questão de botar aqui. Era um lar iluminado pela compreensão e abençoado pela dor sem revoltas, e pela grande fraternidade, com espíritos marcados pela marcante sensibilidade para o bem. É nesse lar
que a celeste bondade vai colocar um grande missionário de seu amor. É nesse lar que vem Eurípides Barçanufo. Se eu não me engano, ele é o terceiro ou quarto dos 25. Dos 25 não, dos 15. Tá? Só para vocês verem história. A infância de Eurípides foi marcada por condições modestas, mas valores morais sólidos, uma inteligência precoce que se destacava de seus contemporâneos. Isso aqui é IA, não é Eurípides. Okay? Foto de IA. Tem muita foto de IA aí. Mas o que eu acho mais interessante disso tudo? Ele nasce em 1º de maio de 1880. Se naquela época já existia dia do trabalho, eu não pesquisei. Não sei. Mas o bichinho não parou de trabalhar. Não sei se foi pelo dia que ele nasceu. 1º de maio de 1880. Numa casa situada naquelas esquinas, que eu não vou entrar em detalhes. E ele é recebido no braço de Dona Ludovina, que era a única parteira da cidade. Naquela época não tinha esse negócio de pré-natal, saber se era homem, se era mulher. Eu sabia na hora. Era a parteira que fazia. E por que o nome deles era Eurípides Barçanufo? Porque o pai resolveu homenagear um tragedista, que era um poeta grego contemporâneo de Sócrates, com o nome Eurípides. E aí botou, para ficar bonito, para rimar, o Barçanufo, que era o nome do mártir cristão do primeiro século. É por isso que o nome dele é Ernesto Eurípides Barçanufo. E Meca tem um grande amor por aquele filho que nasceu desnutrido. Uma família que já não tinha condições de se alimentar, o menino ainda vem com problema sério de saúde. E a gente vai entender o papel importante. Essa é a foto real, não é ela. Essa é a primogênita, a filha mais velha, Mariquinhas. Maria Neunícia. É ela que vai ajudar a cuidar do menino. O pai recebia R$ 1.500 por mês, era um salário mínimo. Talvez, não até menos. Que dava mal dava o da família. Eurípides já era desnutrido, crescia enfermiço. Mariquinhas ia no quintal, pegava essa planta, Ora Pronobis, conhece? Ela cozinhava com água e dava para os irmãos matarem a fome, que era o que eles tinham para comer. E essa era a vestimenta que as crianças usavam na cidade à época, como se fosse uma grande camisola. E a mãe de Eurípides, para cuidar do menino, bota naquela camisola um bolsinho. Ela faz um bolsinho naquela vestimenta e ali ele guardava um pedacinho de pele de porco para chupar quando estava com fome. E depois colocava no bolsinho de novo. E um pedaço de rapadura também, para saciar um pouco a fome que graçava o estômago dele. Ele chupava a pele e guardava no bolso. Isso é para que a gente relate um pouco da infância. E da mesma forma que a mãe se preocupava muito com ele, ele começou a se preocupar muito com a sua mãe. Ele começou a perceber aquela sucessão de crises. E essa sucessão de crises vai acabar despertando nele um grande desejo de cura da mãe. Nós vamos ver daqui a pouco que Eurípides Barçanufo foi um excelente médium curador. A gente vai ver isso mais para frente, daqui a pouco. Tá? Tá vendo? Vamos tomar rápido aqui lá. E a pedido de Eurípides, o pai encaminha ele para estudar na escola primária do Sr. Joaquim Vaz, era a única escola que tinha na época. E ele vai estudar lá com 5 anos de idade. E ele aprende a ler e a cantar rapidamente. Já demonstrando o grande poder intelectual daquele espírito, que desde cedo já tinha facilidade para aprender. A vida desse espírito é muito curta aqui. Ele encarna em 1880 e desencarna em 1918, com 38 anos de idade. Trabalho espírita mesmo, ele só vai fazer 16 anos. Mas é um trabalho, vocês vão ver, que vale por certo, naquele pedacinho de país. E depois, quando ele está com 5 anos de idade, a família se muda para a estação de Cipó. O pai vai trabalhar como caixeiro, como cuidador daquela estação do trem, e ele vai ganhar mais, por isso que ele vai para lá. E ali, Eurípides vê uma grande oportunidade de ajudar a sua mãe. Ele começa a carregar a mala, para com aquele dinheirinho que ele ganhava carregando as malas na estação, não era igual é hoje. Talvez parasse um trem por semana, 2. Mas aquele dinheirinho ajudava em casa. E é com aquele dinheirinho que ele vai comprar o primeiro par de calça que ele usou para tirar aquela roupa que estava incomodando um pouco ele. Então, desde pequeno, ele se mostrava com interesse de ajudar todo mundo, inclusive não, principalmente a sua própria mãe. Só que quando ele chega para Cipó, não tem escola lá. E aí a gente começa a tomar um susto, porque naquela cidade tinha uma biblioteca, perto da estação tinha uma biblioteca. Era a biblioteca na estação de Cipó, cadê o nome? Do doutor Onofre Ribeiro. E ele vai e fica encantado com aquele mundo de livros. Ele sabia ler. Então aqui eu vou estudar.
E aí ele vai procurando os livros, e ele se encanta por um livro onde tinha uma capa, e na contracapa estava escrito assim, medicina. Aí ele fala, aqui eu vou resolver o problema da minha mãe. E ele era um devorador, aos 5, 6 anos de idade, de livros de medicina. E aquilo começou a assustar o doutor Onofre, né? Mas ele foi praticamente devorando aquela biblioteca. Só que 3 anos e meio depois, Eurípides contrai Maleta, o pai, Mojico, Beriberi, e a família resolve voltar para o Sacramento. Só que aí o pai já está um pouquinho melhor de vida. Eles vão voltar numa situação financeira um pouco melhor. Eurípides aí estava com 9 anos de idade. E aí ele vai estudar na escola do professor Miranda. Esse professor que vai ter um grande papel na vida desse jovem. Ele entra aos 9 anos de idade na escola, inicia seus estudos formais, e era uma instituição nacional de destaque na região, que a gente mandava filhos para lá para estudar. E aqui ele começa a se revelar um pouquinho do que vinha naquele espírito. Ele era um aluno brilhante. Aos 9 anos ele dava aula aos seus outros amigos. Ele aprendia tudo com muita facilidade. E ele transmitia aos demais lições de língua portuguesa, francês, matemática, com singular entusiasmo. Tem outro livro que não dá tempo de falar aqui, que relata 3 encarnações de 3 espíritos. Esses 3 espíritos encarnaram no Brasil como Bezerra de Menezes, Eurípides de Vassanufo e Caio Barchuta. Esses 3 espíritos conviveram no passado. E a última encarnação de Eurípides tinha sido como Lavater, que era um grande estudioso de Kardec. Talvez daí venha essa facilidade dele aprender o francês. Mas isso é uma outra palestra. É outra coisa. Em casa, Eurípides também cuidava da educação dos seus irmãos. E aqui vou falar um pouco da adolescência desse jovem, para a gente não perder muito tempo. Ele era um grande frequentador da igreja, ele era, como é que chama que ajuda o padre lá? Coroinha. Cumpria com devoção os deveres religiosos, ele ajudou a fundar uma instituição de caridade chamada Irmandade São Vicente de Paulo. Guarde esse nome, Vicente de Paulo, para a gente entender que nada é por acaso. Guardem esse nome. Vicente de Paulo vai ser o mentor espiritual de hoje. Todos os dias ele auxiliava o vigário no altar. Ele também era ator. Ele cria, com 11, 12 anos de idade, o Grêmio Dramático Sacramentano. E ele ensinava peças de valor moral e religioso do que ele aprendia na igreja. Estou passando rápido só para a gente ver as vertentes desse espírito. Ele também era jornalista. Ele funda um jornal que rodou em Sacramento até o dia que ele estava encarnado. Até 1918, esse jornal continuou funcionando, que era a Gazeta de Sacramento. E aí começa a mudar um pouco a vida dele. Em 1897, ele está com 17 anos de idade, chega em Sacramento a senhora Joaquina Gomes, que era esposa, não sei se vocês vão conhecer, de um tal de Carlos Gomes, compositor. O que essa mulher foi fazer em Sacramento? Eu não sei. Mas ela foi para a casa da amiga dela. E ela levou com ela os seus filhos Ormênio e Vera. E eles ficam hospedados no colégio Nossa Senhora do Patrocínio, que era da professora Ana Borges. E ela começou a fazer saraus no colégio. E quem ia lá? Quem dentre os poetas aparecia para declamar? Eurípides. Mas a importância desse encontro não foi para registrar ele como poeta. Foi a amizade que ele fez com Ormênio, que era o filho de Dona Joaquina. O porquê dessa amizade? O filho dela era estudioso de homeopatia. E Eurípides, que já tinha lido os livros de medicina, vai ler agora os livros de Ormênio sobre homeopatia. E ele começa a perceber que ali estava a cura de sua mãe, talvez. E vai continuar trabalhando em cima dessa cura. Só que quando ele começa a estudar a homeopatia, ele percebe que ele pode ajudar os próximos, o pessoal da cidade. E aí ele funda uma pequena farmácia homeopática para atender os necessitados de Sacramento. Ele ia nas casas perguntando se tinha algum problema, o que precisava. Ele estudava na homeopatia, lá levava o remédio. Fazia o remédio, manipulava o remédio e levava 17, 18 anos de idade. Ele não era espírita. Ele era católico. Tá bom? E o professor Miranda, em 1902, pede para que o pai leve o menino para o Rio de Janeiro. Porque aquele menino está perdendo tempo em Sacramento. Ele ia ser um excelente médico.
E o pai já tinha condições, pede para que ele matricule o filho numa escola no Rio de Janeiro, para que ele preste vestibular para medicina, para que ele entre numa faculdade de medicina. E assim o pai faz. E ele é matriculado no preparatório para a escola de medicina. E ele agradece ao pai com essa frase que eu fiz questão de tirar do livro. Não descansarei, mãe. Ele fala com o pai, escreve, a mãe lê a carta que ele mandou do Rio de Janeiro para ela. Não descansarei, mãe, enquanto não encontrar o caminho para debelar o mal que tanto lhe aflige. Eu não vou descansar enquanto eu não curar o Senhor. Era esse o objetivo. Ele ia estudar medicina no Rio. Só que ele volta para casa, consegue entrar na faculdade. Aí começa a arrumar a mala, em definitivo, para ir para o Rio de Janeiro. E a mãe entra numa crise profunda. Daquelas muitas que ela teve. E aquele jovem percebe que se ele fosse para o Rio, talvez a mãe dele não suportasse. E aí ele desiste de fazer medicina para cuidar da mãe. Deu para entender o tamanho desse bebê? Mal sabia ele que isso já estava tudo previsto. Porque se ele fosse um grande médico, ele não seria o espírita que ele foi, talvez. Nós vamos entender isso aí mais um pouco. Isso aqui é uma foto real do ponto turístico que tem lá em Sacramento, que chama Gruta dos Palhares. Alguém conhece, já foi esse local? É aqueles locais que a gente não pode dizer místico, que a gente está na casa espírita, né? Mas é uma energia, assim, que é assustadora também, é fantástica. É uma gruta com uma queda d'água. Se vocês observarem aqui, não, aqui não dá para ver. É muito comum vocês verem em volta desse lago um grupo de mão dada rezando. São os visitantes que vão lá. E era naquela gruta que Eurípides ia com a mãe rezar, às vezes, visitar, e era difícil chegar lá. E essa gruta tem um valor muito grande para Eurípides. Ao tentar estudar o diagnóstico da doença da sua mãe, que uns diziam ser histeria e outra epilepsia, Eurípides começou a ter a convicção de que a medicina não ia curar a sua mãe. Não era nada daquilo que estava falando. A mãe via para a missa, tinha crise. Como ela pegava o jornal para ler, lia aqueles anúncios fúnebres, tinha crise. Tudo esquisito. Ele tentou desvendar o que era aquilo e não conseguiu. Depois que ela tem o último filho, 15º, ela fica séria. E aí Eurípides entra em desespero. Mas ele consegue curar a mãe da cegueira através da homeopatia. Através da homeopatia. Mal sabe ele que ele estava manipulando um fluido, colocando naquele remédio, curando a sua mãe. Isso ele vai descobrir depois. E aí vem o grande trabalho de Eurípides. 31 de janeiro de 1902, com 22 aninhos de idade. Ele funda o Liceu Sacramentano. Eurípides aluga uma sala no antigo colégio daquela professora que ele fazia sarau, lembra? E ali ele abre o Liceu Sacramentano, um mobiliário improvisado, sem conforto nenhum. E ele passou a ser professor de todo mundo da cidade. Só que ele fez tanta fama com esse negócio. Minas Gerais inteira começou a mandar aluno para o cara. Professor Eurípides, 22 anos de idade. Motivados pelo jovem professor, os seus alunos fundam a Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres. E eles faziam aquela caravana da caridade, recolhiam, como campanhas que nós fazemos aqui, gasalho, alimento, e saíam para distribuir. Motivados por Eurípides Massanuco. E a fama se espalha tanto daquela escola que as cidades da região começam a enviar seus filhos para estudarem com Eurípides. Deu para entender a vida, mais ou menos, desse jovem até os 22 anos de idade, do padrão desse espírito, que a partir de agora ele vai virar espírito. Aí vocês vão entender o porquê de tudo. Ele vira espírita de uma forma bastante curiosa. Aqui está, no meio, o senhor Inhô Mariano. O nome dele está aqui todo, quando decorar. Não. É Mariano da Cunha. Tio senhor, o Inhô Mariano, que a gente chama lá. Lá todo mundo chama de Inhô Mariano. Ele era irmão de Dona Meca. Ele era um dos tios de Eurípides. Ele trabalhava numa fazenda que ficava a 14 quilômetros de Sacramento, que era a Fazenda Santa Maria. Ele e umas 30 pessoas trabalhavam e moravam na fazenda. O bicho começou a pegá-la. As enxadas voavam. Tinha grito. Caía as coisas dentro de casa. Lembra das mesas girantes? Começou a aparecer por aqui. O bicho pegou.
Voz estranha, assovio, pedrada, animais se assustavam, lavradores entravam em pânico. E aquilo começou a assustar Iô Mariano. Mas Iô Mariano sabia que o dono da fazenda era um argentino chamado Federico Peiro, espírita. E vai conversar com o seu Peró para explicar o que estava acontecendo. Em 1897, o senhor conhece Frederico Peró, seu patrão nas indústrias extrativas de cal. Peró era espírita, e o senhor pediu para que ele fosse até lá, ver o que estava acontecendo naquela fazenda. Peró, quando chegou, já matou charada. E a resposta eu fiz questão de colocar aqui. Peró vai a Santa Maria e alerta que naquele local, o que tinha ali era um foco de médios que deveriam iniciar o trabalho no serviço do bem. Por isso aqueles fenômenos tudo voando. Para despertar a atenção deles para o trabalho. E os humildes compromissos, os humildes, pois trouxeram esses espíritos, os humildes compromissos de semear a terceira revelação do Brasil Central. Aquela região de Minas Central do Brasil, ali naquele centro todo do Brasil. E ele diz mais, ele fala, olha, esse teu pequeno grupo aí está lembrando aquele pessoal que formou o cenáculo lá em Jerusalém. São homens incultos, mulheres humildes que se entregaram ao socorro aos necessitados. Quando vocês começarem a fazer isso, vai parar tudo. Aí o Mariano foi fazer a primeira sessão espírita. Vocês sabiam que era uma sessão espírita. E parou tudo. Os fenômenos pararam, porque eles começaram a trabalhar no bem. E aí o depoimento que está no livro. Iô Mariano fundou o Espiritismo aqui em 28 de agosto de 1900. Eurípides estava com 20 anos de idade. E Bezerra de Menezes, que tinha falecido em 29 de abril do mesmo ano, aparece por lá. Vai falar lá no centro. Um dia, ele chamou o Frederico Perol e o Mariano aqui e foram fazer os trabalhos espíritas. Quem veio dar as ordens de trabalho? Bezerra de Menezes. É o outro trabalhador de primeiro grau. No final, a gente vai entender tudo. Um espírito que desencarnou em abril, maio, junho, julho, agosto. Ele já estava no plano espiritual trabalhando para implantar o espiritismo no Brasil. Coisa que ele fazia em terra. A gente tem a envergadura. Espírito esse, que ao voltar ao plano espiritual, temos relatos na literatura espírita, que ele é convidado para ascender. Ele diz, não, eu vou ficar aqui porque eu preciso resolver o problema da gente. Eu não posso subir e deixar os meus irmãos na situação que estão. E ele resolve permanecer conosco na psicosfera do planeta Terra, um planeta de expiação e provas. Em 1902, chega no Rio de Janeiro a notícia de tudo aquilo que estava acontecendo. 2 anos depois. Nossa, quanto tempo? Não. Não tinha WhatsApp, não tinha televisão, né? Não tinha, não corria rápido, demorava um pouquinho. E aí o presidente da FEB reúne uma comitiva, que na época era o Leopoldo Cine, e vai até lá, que negócio é esse que Bezerra de Menezes está falando desse troço aqui, ele vai até lá conferir, porque ele não acreditava. E quando ele chega lá para investigar, Bezerra se manifesta e conversa com ele. E ele conviveu com Bezerra. E ele percebeu que aquele espírito incorporado em Ô Mariano era o Bezerra. Porque fenômeno, gesto, voz, tipo de entonação era o mesmo. E aí ele deixa com o Iô Mariano alguns livros, né? O Evangelho, mas entre eles ele deixa com o Iô Mariano esse livro aqui, Depois da Morte. E aqui está a sede à época do centro. Lá na fazenda, 3 dezenas de casas espalhavam-se pelo povoado, distanciadas umas das outras. E Frederico Peró doa uma região para os espíritas construírem ali naquela fazenda do centro. E aqui que eu fui lá conhecer, vale a pena ir. E ele funda o Centro Espírita Fé e Amor. Esse é o centro do Iô Mariano. Não é o fundado pelo Eurípides, não. Quem funda esse centro aqui é o Iô Mariano. Tá? E a conversão de Eurípides Barçanufo não se dá nesse centro, se dá na casa do Iô Mariano, porque esse centro não estava pronto ainda. Estava sendo construído. Essa é a foto hoje. Esse local luxuosíssimo, pomposo, cheio de ouro. Quando você passa naquele portãozinho ali, aí você entende o luxo daquele local. Você entende o poder que aquele local tem. É o centro bem novinho, né? 1902. Bem recente, posso fazer as contas. E aqui lá tem o livro Depois da Morte, que foi entregue a Eurípides Barçanufo pelo tio Iô Mariano. É real essa foto aqui, é do livro que está lá.
E agora nós vamos descobrir como é que Eurípides se converte ao espiritismo. Veja bem, ele demora 3 anos para se converter. Ele era inteligente, né? Ele vai testificar se era aquilo mesmo e por aí vai. Quando ele vai à igreja, o padre dá uma Bíblia para ele e pede para ele ler. Eu tirei esse pedaço do livro porque eu achei interessante isso aqui, ó. O padre diz para ele, o padre Rocha Maia, sei que você é católico fervoroso e amigo de leitura. Você vai ler este livro, mas não passa adiante não, porque sua leitura é proibida para os adeptos da igreja, só para quem entende um pouquinho. Era assim, há 100 anos atrás, 120 anos atrás. Domínio de poder do conhecimento para poder manipular a massa. E Eurípides devora aquele livro. E ele não preocupa muito com o Antigo, ele vai de lá do Novo Testamento, devora, devora, devora. Só que tem um negócio ali que ele não consegue entender. Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, os pacíficos, os pacificadores. Ele não consegue entender. Porque todo aquele pessoal que era relatado como bem-aventurado não era bem-aventurado, continuava sofrendo. Que Jesus é esse que não resolve esse problema? E ele vai perguntar para o padre. Ele chega para o padre, como é que eu vou entender esse consolo prometido com essa quantidade imensa de desafortunado que tem aqui em Sacramento? Dá para o senhor me explicar o que ele quis dizer com essa bem-aventurança aí? Resposta do padre. Ele pergunta, o que eu não entendo, padre, é até onde vai o pensamento do mestre no tocante às promessas que não se realizam. O padre responde, meu filho, no ensino cristão tem mistério que a gente não tem como revelar. Tem os dogmas, né? Ele está falando isso com o espírito de uma inteligência. O que ele fez aqui? Atiçou a curiosidade do espírito. E aí o tio dele vai visitar a dona Meca, Nhô Mariano. E ele sabia que o tio dele estava mexendo com as almas do outro mundo. Estava invocando demônio. Estava fazendo aquelas coisas proibidas da igreja. Aí ele fala para o tio, fala, olha só, o padre me deu esse negócio de Bíblia, eu li tudo. Sabe, bem-aventurança eu não consigo entender. Tu que mexe com esse negócio aí, tio, dá para você me explicar? E o tio tenta explicar para ele, mas convence o menino. Chega um determinado momento que o tio pega uma bolsinha, aquela bornal, deve chamar bornal, você conhece, aquela bolsa com uma tirinha aqui, que usava na época, tira o livro e dá para ele. Meu filho, ó, não existe. Lê isso aqui que talvez você entenda. Era o Depois da Morte, Irão dele. Quem já leu esse livro? Quem não leu, leia. Não perca tempo. Mas leia com lenço. Porque você vai se emocionar. Ele devorou as 336 páginas do livro, da noite até o dia seguinte. E quando ele acorda no dia seguinte, ele descobre que existe um tal de fenômeno chamado reencarnação. E que ali estava a explicação das bem-aventuranças. Que Jesus não estava se referindo àquela única vida. Ele estava se referindo à sucessão de encarnações. E aquilo clareia todo o entendimento que faltava para ele ter. Ele relata, quando lê o livro, jamais vi alguém cantar as glórias da criação com tamanha profundidade e beleza. A segunda parte do livro me levou às lágrimas. Que o Senhor mandava para Eurípides tudo que chegava a partir de então. E ele lia aquilo ali. E publicava na Gazeta de Sacramento que ele fundou. Começava a publicar os textos e divulgar, sem saber que era espiritismo aquilo ali. Profundamente abalado em suas crenças católicas, o jovem restringiu sua presença à igreja. Isso aí começou a perturbar o padre. Ele era um grande trabalhador da igreja. Aquilo começou a perturbar o padre. Mas a grande transformação dele. O pai dele, nessa época, tinha 2 casas comerciais. Uma que ficava em Sacramento e a outra que ficava numa cidade próxima a Sacramento, que chamava Conquista. E ele fazia a escrituração comercial dessas 2 casas. E às quintas-feiras ele ia à Conquista fazer a escrituração comercial do pai. E lá morava a madrinha dele, Dona Sana. Eu não lembro o nome dela, só lembro o apelido. E Dona Sana frequentava as reuniões de Nhô Mariano. E ele pergunta, e aí, madrinha, como é que estão as almas do outro mundo lá? E aí a madrinha diz para ele, meu filho, você precisa assistir aquelas reuniões. Mas o que desperta a curiosidade dele? Os espíritos estão falando pelo Jasão e pelo Aristide, eram os 2 primos dele. Burro de pedra.
Cérebro de minhoca. Mas ela diz que aqueles dois estavam explicando o evangelho e fazendo todo mundo chorar, igual nos tempos de Jesus. É isso que faz o menino ir lá. É isso que leva o menino a desafiar para ir lá. E ele vai. E ele vai na sexta-feira da Paixão do ano de 1904. Ele convida o seu amigo José Martins Borges para ir a uma sessão espírita lá em Santa Maria. Eles vão para a sessão espírita de Santa Maria. E aí, quando eles chegam, tinha 2 lugares vazios esperando. Ele olha, vê que o secretário lê o evangelho relacionado à paixão de Cristo. Na linha de sustentação vibratória tinha médicos de corporação, curadores, e dentre eles o primo Aristides. Aquele que ele não entendia como é que conseguia falar bonito. E 2 lugares. E o Mariano pede para ele sentar, um amigo. E aí ele lança um desafio. Após a leitura do Evangelho, o presidente faz uma prece e Eurípides se admirava de ver aqueles homens incultos divulgando o Evangelho. E ali estava Aristides. Ele diz que era um homem que carregava um coração de ouro e um cérebro vazio. Era assim que ele definiu o primo. E aí ele senta, começa a entender nada, está vendo aquele negócio falando bonito, aí depois ele tem uma ideia. Ele levanta e fala, tio, isso aqui é real mesmo. Eu quero que você peça para o Aristides fazer isso que você está falando com voz diferente aí. Mas eu quero que ele me explique as bem-aventuranças. Mas ele não vai poder falar. Quem tem que falar no lugar dele é João Evangelista, o apóstolo, o discípulo amado. Minutos depois, Eurípides ouvia a mais extraordinária dissertação filosófico-doutrinária que jamais conhecera em sua vida. Ao final da expressão, Aristides olha para o primo e diz, muita paz, João Evangelista. E aí dá aquele choque. Isso é. Chico vai explicar por que João Evangelista apareceu ali. A gente vai ver. Aqui é a foto real, lá do local. Antes disso. A partir daquela mensagem, Eurípides passou a realizar o culto do Evangelho no seu quarto todos os dias às 9 horas. Aqui era o quarto. Era aqui o quarto. Hoje é no centro. Aqui era o quarto de Eurípides. Era 11 de junho de 1904. Nascia o culto das 9, que é realizado até hoje. Quem for a Sacramento, chega antes das 9. E vai aqui. Não precisa pagar nada. É de graça. Tem todo dia. Fica cheio. Segunda, terça, quarta, quinta. Todo dia tem. Mas vale a pena assistir isso aí. Por que era o culto das 9? Porque correspondia até a terceira hora da Palestina. Era quando os apóstolos e outros seguidores de Jesus se reuniam após a encarnação do Mestre. Por isso que ele começou a usar esse horário. Tá bom? E aqui é o local do culto, onde tem o culto. E aí Chico vem explicar por que João Evangelista responde o pedido de Eurípides. Nos tempos evangélicos, Eurípides foi educado por Inácio, numa encarnação anterior. Inácio era pupilo de João Batista, que se tornara grande propagador da Boa Nova em Antioquia. Adolescente ainda, Eurípides substituía o benfeitor Inácio na pregação na Palestina, onde tinha grande contato com João Batista e onde ele foi martirizado. Aquele espírito naquela época foi martirizado ali. E aí é revelado em 1954, quando Chico visitou Sacramento. Essa história dessas encarnações está relatada nesse livro que eu falei que dá uma palestra inteira. Enquanto a igreja assediava o jovem, por ele ter se afastado, tinha o senhor convida Eurípides para voltar ao centro. Aí o bicho pega. Ele vai na segunda vez. O senhor transmitiu as palavras de Bezerra de Menezes. O senhor, corporado Bezerra de Menezes, ora para Eurípides e diz, Eurípides, toma parte nesse fascista que você tem faculdade, curador. Depois de Bezerra de Menezes, Aristides incorpora o tal de Vicente de Paulo, o grande apóstolo da caridade, que se dirige a Eurípides após uma saudação ungido de amor. Eu faço questão de botar o texto que o Espírito falou para Eurípides. Vê se vocês topam. Abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação. Convido a criar outra instituição, cuja base será o Cristo e cujo diretor espiritual serei eu e você.
O comandante, eu serei diretor espiritual e você é o comandante material. Afaste-te de vez da igreja. Até aí está tranquilo. Agora, olha o que vem depois. As portas de sacramento vão fechar para você, os amigos vão se afastar, a família vai se revoltar. Não se importa, não. Proclame sempre a verdade, que a partir desta hora as responsabilidades do seu espírito se ampliaram. Você atravessará a rua da amargura com amigos a ridicularizarem uma atitude que não podem compreender. Topava. Vai perder tudo. Ele já está te avisando. Família, amigo. Você tinha um colégio, via aluno de fora, lembra? O Liceu Sacramentano. E aí começa a guerra. Ele vai no padre falar que ele não vai mais à igreja, explica por quê, e o padre é possuído. O padre incorpora um espírito impuro para assustar ele, para remover ele daquela ideia. Mas aquilo não faz o menino tremer, né? A família repudiava a atitude dos jovens. Todo mundo começou a falar na cidade que o professor estava louco. O espírito não avisou? Começou a se concretizar. Começaram a tirar os alunos da escola. O material que ele tinha emprestado, o nego foi lá recolher, porque ele estava falando coisa que não era de Deus. Ele estava ensinando os pedidos dos alunos. O bicho começou a pegar. E aí tem o primeiro grande momento da vida de Eurípides. Eurípides está no sofrimento profundo. E chega em casa e sente o torpor e adormece nele. E ele relata que se sentiu saindo do corpo. E começa a subir em direção ao jardim esplêndido, maravilhoso, de um verde lindo, um céu de azul perfeito. E naquele jardim observa que existe um senhor com uma túnica branca resplandecente, lindo, sentado de costas para ele. À medida que ele vai na direção daquele senhor, ele começa a perceber que ele está indo na direção de Jesus. O senhor que ele ia encontrar naquele sonho era Jesus Cristo. E ele toma um susto quando ele reconhece o mestre. E Jesus está chorando. Ele olha para Jesus e pergunta: mestre, por que choras? E Jesus não responde, continua chorando compulsivamente. Ele repete a pergunta: mestre, por que choras? Jesus não responde. Ele, mestre, choras por aqueles que não conhecem a tua palavra. Aí Jesus responde: não, Eurípides. Eu choro por aqueles que conhecem a minha palavra, mas não praticam. Deu para entender o recado? Para acabar com a dúvida que ele tinha ainda? É Jesus Cristo, o Espírito, que vai acabar com a dúvida do menino Eurípides. Olha o tamanho desse Espírito. Não é qualquer um, não. E aí, aqui está o relato, já fiz. A casa do menino começou a ficar assim, ó, na porta. Lembra da farmácia do meu pai? Aí ele começou a ajudar todo mundo em tudo. Ele é obrigado a sair de casa. O pai dele aluga uma casa para ele, onde vai ser o futuro Colégio Allan Kardec, que a gente já vai falar daqui a pouco. E nessa casa ele funda o centro. Essa foto é da época do Colégio Allan Kardec, onde era a casa realmente, tá? Os companheiros de mediunidade eram dois idosos humildes. O taipeiro José Miguel e sua esposa Maria Joana. Aí a mãe vai falar para ele, filho, ó, para com esse negócio aí, não dá mais. Sai, teu pai tá aloprando. Estou trazendo para o dia de hoje. Teu pai tá aloprando, mandou tu parar com essas coisas de mexer com o espírito. Não adianta nada. Ele, mãe, senta aí. E aí ele começa a conversar com a mãe e pergunta: meu pai conhece o espiritismo? Ela, não. A senhora conhece? Ela, não. Então a senhora vai conhecer. 3 horas ele converteu a mãe. Aí a mãe volta para casa para dar satisfação ao pai, falando que o filho ia parar do negócio. Só que ela chega na casa e fala: ô, Mujica, ó, é bom se tornar também. Ele não vai parar, e agora tem outra coisa, eu também sou. Então, ou tu entra na família parada aí, ou tu vai ficar sozinho. E ele se converte também. É lógico que dá uns 2 capítulos de livro. Eu estou adiantando aqui por causa do tempo. Em 27 de janeiro de 1905, fundou-se o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Em Matão, no interior de São Paulo, um ano antes, Caiobá Chuta, ou trabalhador da primeira hora, também funda um centro. Nada é por acaso, no final a gente vai entender. Ele funda o Grupo Espírito Esperança e Caridade. E durante as sessões que são relatadas no livro daquele grupo espírita, eu trouxe aqui alguns espíritos que se manifestaram pela psicografia ou pela psicofonia de Eurípides Passanufo.
Sócrates, Platão, Pitágoras. Maria de Nazaré. Maria Madalena, João Batista, João Evangelista, Pedro, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo. Tá bom para você continuar? Da origem do cristianismo, Orígenes, Jerônimo, Agostinho, Jordano Bruno, João Ruiz, Joana d'Arc, Vitor Hugo Lamartine, não é nem que tem por aí, vai. Aí aqui no Brasil, Tiradentes, Pedro de Alcântara, José Bonifácio Andrade Silva, José Nabuco, José do Patrocínio, Saldanha da Gama. Alguns desses são os espíritos mentores da nossa pátria até hoje, junto com o Pedro II. Deu para entender o tamanho da mediunidade para aquele jovem? E Eurípides dobrava-se para ministrar aula de todas as matérias programadas. Acrescentou o ensino da doutrina espírita ao currículo, causando descontentamento dos pais católicos, que ameaçavam retirar o seu filho da escola. Aí ele fala, que retire seus filhos então, mas a finalidade salvadora do aprendizado espírita vai ser mantida. E o Liceu, ó, acabou. Não tinha mais aluno. E aí ele entra em profundo desespero. Na primeira vez, quem veio? Jesus. Agora, aparece uma mulher de olho azul, com uma luz azul incrível, e passa essa mensagem para ele. Não fechem as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano. Porque é um orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o evangelho do meu filho às quartas-feiras. Instrua o curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sobre o meu manto de amor. Aqui é Maria, serva do Senhor. Aí, você vai fundar o colégio? Claro, né? E aí ele funda o Colégio Allan Kardec, aí é a primeira turma formada pelo Colégio Allan Kardec, sobre a égide da Mãe de Jesus. Esse colégio existe até hoje. Está lá. E é difícil entrar nele, concorrido pra caramba. E continua ensinando espiritismo. Para a Sara não brigar comigo, Não, pode. às quartas-feiras, ele fazia tal aula de evangelho que a Maria pediu. A aula começava 12h30 e até às 3 da tarde. E começou e um monte de gente lá assistir essa aula, não era só os alunos, não. E há relatos de moradores da cidade que ainda estão vivos desta época, que a cidade inteira ouvia aula. Não era pelo rádio, não. É, não dá para explicar, não me pergunta como. Estou falando do relato que eu li, não estou afirmando que é verdade. Mas todo mundo ouvia aula. A voz dele assumia a ressonância indescritível. Toda a cidade ouvia a palavra do moço em todos os recantos, até os mais distantes. Os famosos aí, no meio da aula, às vezes, ele meio que adormecia. Ele fazia a bicorporeidade. Ele saía do corpo e ia visitar as outras pessoas na cidade. Os alunos assistindo já sabiam até o que tinha acontecido. Falei, Eurípides já foi. Daqui a pouco ele volta. Desprendia-se facilmente, transportando-se em espírito à distância. Quantas vezes em aulas ele pendia a cabeça, caía em sono e permanecia assim por alguns minutos. Era para a ocasião da Primeira Grande Guerra, na época, e com horror descrevia os combates que tinha sido testemunha. Ele ia na Primeira Guerra. Nesse momento, provavelmente, assistia os combates que estavam lá. Os alunos estavam tão familiarizados com essas viagens de Eurípides, reconheciam as características. E olha que bacana. Outras vezes ele se desprendia visitando doentes à distância, presença muitas vezes sentida e notada por alguns de seus enfermos. É como se ele tivesse ido na casa e a pessoa estivesse realmente recebendo ele. Tamanha materialização que aquele espírito aparecia para a pessoa. Sentia a ação dos pensamentos de muitos de seus amigos e enfermos que chamavam de longe e às vezes ele ia. Os alunos conheciam o momento, já falaram, seu Eurípides já foi embora. Ele funda a farmácia, continua aí, vai aumentar o trabalho dele na farmácia. Isso aqui não é novidade, eu vou passar só para a gente fazer a rotina de Eurípides. Só que a família toda agora trabalha na farmácia. E aí esse slogan aqui começou a aparecer na cidade. Querida que Dona Meca punha a mão, sarava logo. A mãe também era uma baita mestre curador. E aí toda a família trabalhava com Eurípides, né? Não tinha mais como ser diferente. Vamos. Ah, e ele tinha os slogans, né? O dia do jovem, eu vou passar, tinha início de madrugada. Ele dizia o seguinte: a doença não espera por comodismo. A farmácia era totalmente gratuita. Óbvio, não precisa falar disso. Vê se vocês aguentavam. 4 às 7, ele fazia o receituário na farmácia para as cartas que chegavam. De 8 às 10, ele manipulava e despachava aquele receituário. De 10h30 às 3, ele tinha que dar aula na Allan Kardec.
De 3h30 às 5h30, ele fazia farmácia para o pessoal da cidade. De 19 às 20 eu tinha que ir para o centro, 19 às 21 horas. Às quintas-feiras, nas folgas do colégio, ele ia na Casa Comercial de Conquista, fazia escrituração. Nas horas de pausa à noite, ele estruturava a Casa Comercial do pai, em Sacramento. Claro que ele dormia. Dá para aguentar essa batida aí? Complicado, né? Só que aí tem um relato que nos momentos que ele estava muito cansado, o doutor Bezerra de Menezes fazia isso aqui, ó, projetava o receituário para ele. Para não ser psicografia, psicofonia, ao relato que o Bezerra fazia aparecer uma tela branca para ele olhar só e copiar, para não ter o desgaste da psicofonia e da psicografia. Ele foi homem público também, atuou como membro da Câmara Municipal de Sacramento durante 1907 e 1912, 3 mandatos. Foi quando relato da história do município. O município conheceu a mais extraordinária fase de desenvolvimento da sua história. Ele saiu porque, para variar, ele se decepcionou com os políticos. Um século e pouco para trás. Não mudou muita coisa, né? Ele viu que o negócio não está bom e falou, não, nisso aí eu não vou entrar. E vários pedidos para ele ficar, e ele falou que não, o negócio dele é o espiritismo mesmo. E aí, chegando já ao final, não teve nada na hora. Olha, que beleza. Não se O aproveitando. Círculo Católico de Uberaba resolve processar Eurípides Barçanufo por exercício ilegal da medicina. Já que ele estava curando todo mundo, ele não era médico. E aí, certa vez, ele está andando pela cidade, recebe a notícia do processo. Quando de valise em punho, pronto para visitar seus doentes, Eurípides foi intimado a comparecer às 19 horas do dia 22 de outubro de 1917 no Paço Municipal, a fim de dar declarações do inquérito. Quando ele chega lá, está só a cidade toda para apoiar ele. Ele entra, dá o depoimento dele. Quando ele termina os trabalhos, ele olha para o delegado e fala, eu posso sair. Você não vai querer ouvir todos os testemunhos que vão me acusar? Não. A senhora, Vossa Excelência pode me conceder permissão de me retirar? Eu preciso ver meus doentes. Eu não vou ficar aqui. Aquilo mexeu demais com ele. E ele saiu. Foi ver os doentes. Só que ele estava muito triste. Jesus, Maria. Quem vem agora? Quando ele sai da delegacia, ele relata que viu no teto do colégio Allan Kardec o espírito Ismael, valoroso soldado de Cristo, que é como é que chama? O mentor espiritual do Brasil. O valoroso soldado desembanha a espada e diz, nada temas, Eurípides, daqui serei o teu sustentáculo. Quando ele olha para o outro telhado, está Bezerra de Menezes, daqui sou eu. Vai, fé, continua firme, vai ver seus doentes. Eurípides prosseguia chorando, e desde o colégio até o prédio da cadeia pública, passando à nossa frente, ele relata que via letreiros luminosos a formarem um conjunto de indefinível descrição. As letras têm 1 m² mais ou menos e formam dísticos, onde lê expressões cariosas com profundo senso de metequinês. Viva Eurípides, é o que ele lia. E aquilo fortalece a fé dele. Mas ele tem medo de ser condenado. Quem que vai voltar? Jesus. Jesus aparece mais uma vez para ele. E ele fala para a secretária dele, Dona Malha, a senhora pode imaginar que espírito se me apresentou no Caramanchão de Zasmim aqui, ó, embaixo do céu estrelado. O mestre baixou os olhos, cheios de intensa luminosidade, para um átomo caído a seus pés e disse, meu filho, nada temos. Estamos com Deus. A vitória é nossa. O processo nunca terminou. Ele, como é que diz, quando ele, por decorrência de prazo, tem nome jurídico aí, quem é advogado? Prescreveu. Prescreveu por decorrência de prazo. E nada deu. Nada. Mas talvez esse processo tenha gerado um desgaste muito grande. No ano seguinte, ele vai embora. Ele vai retornar para o mundo espiritual. E ele diz, antes de retornar, ele vê a morte dele. O livro relata ele vendo o desencarne dele. Ele avisa para todo mundo. Vai desencarnar uma pessoa em Sacramento que vai ter um féretro concorridíssimo inteiro. Muitas flores e um número incalculável de coroas. Todas as pessoas levam flores. E como choram. O homem que vai desencarnar é pobre, o caixão é pobre, mas o morto é muito querido. Ninguém entendeu o que ele estava falando dele. Ninguém entendeu o que ele estava falando dele. E aí, em 1918, 1/3 da população mundial retorna para o mundo espiritual. Lembram da gripe espanhola? E um viajante leva aquela gripe espanhola para a cidade de Sacramento. E quem era a única pessoa que cuidava dos doentes na cidade? Eurípides. Ele cuidava dos doentes que tinham gripe espanhola.
que acontece com Eurípides? Grite com ela. Quando ele estava nas últimas, ele olha para a mãe dele que estava cuidando dele. Não posso me deitar deixando todos doentes, tantos doentes à míngua de recursos. Aí a mãe pede para a secretária, Anália, abre o cortinado da cama de Eurípides. Eurípides senta aqui na cama e começa a atender o pessoal pela janela. Ele estava morrendo. Ele estava desencarnando. Eurípides obedece. Ele queria sair de casa. Mesma camada atende receituário. Na manhã do dia anterior, ele tinha anunciado a sua desencarnação para o dia 1º de novembro de 1918. E assim se deu. Eu procurei em todos os locais de pesquisa espírita. Eu sei como foi o desencarne do Chico, eu sei como foi o desencarne do Caio Bachuto, do Eurípides não tem relato de como foi o desencarne do Eurípides. Então eu fiz uma foto, pedi para a Iá fazer uma foto, que aí sou eu. Que eu acho que foi assim. Todo mundo que ele ajudou veio buscar. Maria veio buscar. Jesus veio buscar. Assim como temos o relato de Chico Xavier, em que Celina, a mensageira de Jesus, que está na obra de André Luiz, a mensageira de Maria, desculpe, entrega Chico aos braços de Jesus. Jesus beija Chico na testa e eles caminham rumo ao plano espiritual. E eu acho que com Eurípides não foi diferente. Mas eu não tenho como afirmar. Um espírito com uma encarnação bem curta, que tanto fez. Aqui tem um relato de testemunho de quem foi Eurípides. Não vai dar tempo de a gente ler, mas... Calma, não pode ir. Tá, né? Então vamos lá. O Milton, pode bem comigo. O Milton Wilson, em palestra no Centro Espírita Eurípides Bassanufo, em Ribeirão Preto, em 28 de 6 de 1945, relata o seguinte. Eurípides foi espírita. Realizou aos nossos olhos maravilhados quase tudo que nos ressalta do estudo e da meditação da doutrina dos espíritos, codificada por Kardec. Somente compreenderão a vida de Eurípides aqueles que conhecem o espiritismo na sua maior pureza. Não basta conhecer, tem que cumprir o que essa pureza manda. Alentamos-nos a certeza de que ele foi o que somos e que seremos o que ele é. Que gravitaremos em torno dele e que com ele subiremos os degraus amplos da escada de Jacó, que levava ao reino dos céus no Antigo Testamento. Eis, pois, em 3 vocábulos que vos poderia dizer em 1 milhão de palavras. Eurípides foi espírita. É pouco? É muito? Não. É tudo para aqueles que têm o coração de sentir, os ouvidos de ouvir, os olhos de ver, e sentem, ouvem e veem. Como simples carpinteiro, como educador, como médium de Deus, como fundador do Espiritismo. Jesus, o Cristo no Tabor, o Cristo eterno redivivo, é o espelho em que se reflete Deus, nosso Pai. Como simples guarda-livros, como educador, como médium glorioso, como espírita verdadeiro, Eurípides é o espelho que reflete Jesus de Nazaré. Se Jesus é o espelho que reflete Deus, essa homenagem diz que Eurípides era o espelho que refletia Jesus. E agora vamos à resposta do que é o trabalhador da primeira hora. Teoria minha. Como Jesus nada é por acaso. Ele manda o Consolador prometido para a França. Mas já sabia que lá não ia vingar. Kardec traz aquela mensagem maravilhosa. Já tinha até um substituto preparado se Kardec falhasse. Leon Denis. Kardec não desse conta do recado, ia ser Leon Denis, o codificador da doutrina espírita. Mas Kardec deu conta do recado. Só que aí logo em seguida vem a Guerra Franco-Prussiana, a Primeira Guerra Mundial, o Espiritismo some. Mas mal sabiam que enquanto o Espiritismo estava desaparecendo da Europa, os trabalhadores da primeira hora estavam encarnando aqui no Brasil para trazer aquele codificador prometido para a nossa pátria, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. No Rio de Janeiro chegava Bezerra de Menezes. No interior de São Paulo chegava Caio Barchuta. Em Minas Gerais, Eurípides Bassanufo. Todos nasceram praticamente em épocas parecidas, ali naquele final da segunda metade do século XIX. Porque eles estavam preparando o terreno para aquele que vinha para fazer o espiritismo brasileiro.
para ter a maior obra do codificador prometido no idioma português. Isso não é por acaso. Esses espíritos todos, podemos citar Dona Ivone Pereira, podemos citar Pierre Sampaio e tantos outros. Acho que Na verdade, Batuíra eles vieram também com a chegou missão. nessa época, não chegou, não, Batuíra. Batuíra também. Essa missão desses todos era preparar o terreno para a chegada. Chico Xavier. Eles eram os trabalhadores de primeira hora e vieram preparar o terreno para a chegada daquele trabalhador designado por Jesus, por fazer renascer aqui o Consolador prometido que estava morrendo na Europa. E depois de 512 livros, eu acho que ele conseguiu. Se nós estamos aqui sentados hoje conversando sobre isso, por poucos que somos, eu acho que a semente foi plantada. Se não vai mais para frente ainda, não é culpa deles, é culpa nossa. E não conseguimos fazer um trabalho que nem chega perto do que esses grandes expoentes fizeram. E eu termino deixando para vocês essa mensagem de Eurípides Barçanufo, que muito me tocou. Ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrimo e luz para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Pratiquemos a caridade. Muito obrigado pela paciência de vocês. Eu espero que a gente tenha contado um pouquinho da história, e a casa não autoriza, mas eu sempre faço. Essa é a minha propaganda, eu criei um canal no YouTube. Essa é a foto do canal. Aparece onde o Eurípides está no canal. Essa aparece que o filho está lá. O nome do canal é Alexandre Alves, o endereço é esse aqui. Então, quem quiser seguir, eu não vou ganhar R$1, não ganho nada. Tudo que eu ganho, não ganho nada, mas tudo que se eu ganhar vai ser revertido para a casa espírita que eu trabalho. O objetivo é divulgar a doutrina. Esse canal surge num convite que eu recebi de uma web rádio aqui do Rio de Janeiro, com um convite bem tranquilo que eu aceitei, porque eu sou maluco. E faz um programa para gente? Eu, sim. Quanto tempo? 1 hora. Beleza. Não, toda semana. Eu falei, oi? Beleza. É sobre o quê? Quero que você conte a vida de Jesus. Eu falei, tá bom. Mas eu quero que você conte a vida de Jesus em ordem cronológica. E aí eu criei o programa Pelos Caminhos de Jesus, em que eu vou contando todo o ministério de Jesus dentro da ordem cronológica, que é a base desse canal. Tá? Aqui, ó, primeiro ano do Ministério de Jesus, aí não tem outros aí, mas tem tudo aí, tá? Meses de agosto, julho, agosto, setembro do ano, e por aí vai, tá bom? Muito obrigado pela paciência, que Deus abençoe todos vocês. Muita paz. Tá? Faça prece, por favor. Agora? Não vai fazer o passo primeiro? Depois faz o passo. Então faz o primeiro. Então vamos lá. Eu estou falando que foi da isso. Não. É que eu faço o Vamos passo lá. primeiro. Não. Vamos lá. Que Deus nos abençoe e proteja. Que amigos espirituais nos fortaleçam e equilibrem. E que Eurípides seja sempre para nós um grande. Não só espírito, mas um farol que a gente possa seguir. Então vamos para os passos. Senta aqui, senta lá. Só para acabar, só para ver. Você pega lá. Não, você tem que estar mexendo, ele vai vir para pagar aqui, né? Pode pagar? Deixa eu ver. O vai ter uma pasta lá. Tá. O Durval, a Natasha e o Antônio Luiz. Ajuda agora.